Ah, porque não chama o Zettel, não chama Lagoinha? Eu voto qualquer coisa, chamar o Zettel, quebrar sigilo de Zettel. Eu voto qualquer coisa, chamar Lagoinha, quebrar sigilo de Lagoinha. Agora eu quero saber se votam no Lulinha. Eu voto do Lulinha, do Zettel, da Lagoinha, de quem vocês quiserem, de qualquer lado, não tem problema nenhum. Eu voto até pra me convocar e quebrar o meu sigilo, se vocês quiserem. Aí vocês votam do Lulinha? Não vota, né? Estavam previstos 4 depoimentos, mas nenhuma dessas pessoas vai comparecer. O senhor vê com preocupação esse tipo de esvaziamento no momento em que nós estamos assim na reta final da CPMI, pouco tempo, o presidente pedindo ainda a prorrogação dos prazos e direto está tendo essa falta de depoentes, né? Acho que está muito difícil de fazer esse trabalho no final da CPMI com o Supremo atrapalhando, né? E a gente vê uma diferença nas decisões no meio da CPMI, digamos assim, quando nós tínhamos mais poder, porque a gente não estava prestes a acabar, aí o Supremo estava mais constrangido de impedir que as testemunhas viessem até aqui. Dessa vez, as 4 testemunhas, como você bem colocou, aí sempre tem alguma alegação, sempre tem alguma desculpa, só que a gente teria o poder de fazer a condução coercitiva, o Supremo não deixa, outros, o próprio Supremo já concede habeas corpus dizendo que não precisa comparecer, o que não existe, né? Todos são obrigados a comparecer, né? Você pode exercer o seu direito de ficar calado, mas você não tem o direito de não comparecer. Mas, na minha avaliação, essa CPMI já conseguiu coisas muito importantes, né? Primeiro, revelar todos os encontros do ministro Alexandre de Moraes com o Daniel Worcário e sua relação íntima. Depois, mostrar que o Lulinha, o filho do presidente da República, recebia uma mesada de dezenas de milhares de reais do careca do INSS. E a gente também, a própria CPMI pediu, está preso até agora o próprio careca, e a gente tem notícia de que ele está negociando o acordo de delação. Então, acho que o papel da CPMI é investigar. Quem processa é o Ministério Público e depois quem condena é o Judiciário. Eu acho que, de todo modo, pelo trabalho que a gente fez até aqui, nós já devemos ter um relatório robusto para a gente indiciar os principais responsáveis, e daí não é mais com a gente, é com o Ministério Público. Certo. Além dessa parte dos depoimentos, que não vai acontecer, deve ocorrer a votação de 27 requerimentos com pedidos de novas convocações. O que o senhor tem a dizer sobre essas pessoas que devem ser convidadas, e vai dar tempo? Porque assim, a gente já tem uma lista de pessoas, de convocações aprovadas, e aí novas convocações sendo aprovadas. O senhor acredita na prorrogação do prazo da CPMI? Olha, no Brasil, quando você é pessimista, a sua chance de estar certo é maior. Então eu apostaria na não prorrogação. Mas a gente tem a esperança, a gente vai lutar até o final para que seja prorrogada, né? Houve também das vinculações que a gente teve em relação ao Banco Master, que ensejam a criação de uma nova CPMI, nós já impetramos o mandato de segurança no Supremo para que o presidente Davi Alcolumbre seja obrigado a instalar, como diz o regimento e diz a nossa Constituição, de que CPMI é direito de minoria, e a gente se aprofundar nesses relacionamentos dos ministros do Supremo, de integrantes do Congresso Nacional e do Poder Executivo com o Banco Master. Mas, de todo modo, eu acho que a gente tem convocações importantes para a gente votar hoje. A gente tem 2 semanas para escutar essas testemunhas e formular e colocar tudo isso no relatório final. Eu, pessoalmente, tenho um requerimento a ser votado hoje, que é da Marta Graef, que é com quem o Daniel Worcário dialogou, e a gente descobriu das suas relações íntimas com o ministro Alexandre de Moraes, seus encontros com representantes do Banco Central e o seu depoimento sobre o encontro com o presidente Lula, dizendo que o presidente tinha chamado o ministro de Minas e Energia, Daniel Worcário tinha empreendimentos nessa área, e o próprio presidente do Banco Central, olha a gravidade disso, o presidente da República chama o presidente do Banco Central para receber um banqueiro corrupto, notoriamente corrupto, como todos nós soubemos aí pelo menos nos últimos 2 anos. Então, eu acho de fundamental importância escutá-la como testemunha, e aí eu acho que nós temos uma vantagem em relação à convocação dela. A maior parte, ou todos aqueles que pediram habeas corpus para o Supremo para não comparecer, alegaram o direito de não autoincriminação e que, portanto, eles como investigados não poderiam vir. Apesar de convocados como testemunhas, eles disseram, olha, a natureza do requerimento os coloca como investigados, ou eles estão sendo investigados pela Polícia Federal em outra investigação em paralelo. No caso da Marta Graef, não existe investigação contra ela, e não existirá, e não há nenhum teor de investigação contra ela, porque ela de fato é uma testemunha, não tem nenhum crime imputado a ela, não haverá, né, porque ela é basicamente a testemunha ocular, primeiro, das ligações em vídeo, né, para nos dizer que nós tivemos acesso na quebra, para nos dizer com quais autoridades o banqueiro
Daniel Worcaro estava, né? A vinculação dessas autoridades com o crédito consignado, com a salvação do banco, que o consignado é objeto dessa CPMI, né? Por quantas vezes ele disse em vídeo ou em ligações que estava com o ministro Alexandre de Moraes, que estava com o presidente do Banco Central, que estava com o presidente da República. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade única, porque ela não tem desculpa no judiciário para alegar o status de investigada. Agradeço a participação. E o que se encontrou no sigilo de Lulinha? Absolutamente nada que tivesse relação com a CPMI e absolutamente nada de errado. Nada em relação à careca do INSS, nada em relação a Zetel, nada em relação ao Worcaro, não tinha absolutamente nada. Portanto, isso serviu apenas de cortina de fumaça para que o bloco bolsonarista não quisesse fazer as investigações sérias do que aconteceu no banco Bolsomaster, que é o master dos bolsonaristas, é o banco dos bolsonaristas. Eu vou dar algumas pistas que nós precisávamos de investigar e que estão sendo blindadas. Por exemplo, Pastor Zetel. O Zetel nós não votamos nenhuma vez a quebra de sigilo. Fiz um levantamento sobre a igreja da Lagoinha que ele construiu, parece que foi dinheiro dele, portanto dinheiro do master, lá na igreja Belvedere, Lagoinha do Belvedere, é impressionante, é muito dinheiro. Sim. Nós precisamos saber, ninguém tem interesse em saber que lavagem de dinheiro foi feita, se foi. Então o Zetel está sendo blindado. Nenhuma vez aqui foi aprovado um requerimento para quebra do seu sigilo e eu não vi os bolsonaristas reclamarem, pelo contrário, ficam caladinhos. Kim Kataguiri, perfeitamente. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri. Presidente, primeiro falar rapidamente que nós aprovamos agora a convocação da Marta Graef e eu fico feliz com isso, requerimento de minha autoria. E do senhor Zetel também. Que provou o vínculo do Worcaro com Alexandre de Moraes, inclusive passando férias juntos ali em Campos do Jordão e também revelando pra gente que Worcaro foi muito bem atendido pelo presidente Lula e que o presidente Lula convocou o ministro de Minas e Energia para atender Worcaro, que tem negócios nesse setor, e chamou o presidente do Banco Central também para atender o Worcaro. Dito isso, a Polícia Federal diz que a Roberta é do núcleo político do roubo do INSS. O PT e a base do governo diz que quer investigar todo mundo que está envolvido. Bom, e aí? Ela está envolvida segundo a Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal foi indicado por vocês. A Polícia Federal está mentindo? É incompetente? É negligente? Qual é a evidência que vocês têm de que a Roberta não tem nenhum vínculo? Se vocês querem investigar todo mundo, e se a Roberta, como o deputado do PT disse, não tem vínculo com o Lulinha, por que não vamos chamar a Roberta? Em nenhum momento foi dito isso. Em nenhum momento alguém justificou aqui da base do governo, falou sobre o requerimento, né? E disse por que não devemos chamar a Roberta. Falaram, não tem nada a ver com o Lulinha, não tem a ver com a investigação. Tem a ver com a investigação. Ela já foi apontada pela Polícia Federal como parte do núcleo político. Então por que não chamar? Por que não chama o Zetel, não chama a Lagoinha? Eu voto qualquer coisa chamar o Zetel, quebrar sigilo de Zetel. Eu voto qualquer coisa chamar Lagoinha, quebrar sigilo de Lagoinha. Agora eu quero saber se votam no Lulinha. Eu voto do Lulinha, do Zetel, da Lagoinha, de quem vocês quiserem, de qualquer lado. Não tenho problema nenhum. Eu voto até pra me convocar e quebrar o meu sigilo, se vocês quiserem. Aí vocês votam do Lulinha? Não vota, né? Então, assim, a gente tá sabendo aqui quem tá blindando quem. Ela recebeu R$1 milhão numa empresa de fachada para prestar uma consultoria para uma empresa que a própria consultoria dela diz que não é do ramo dela. R$1 milhão, e aí vocês vão falar que não tem nada a ver. Que não tem elo com careca, que não tem elo com o roubo do INSS. Outro ponto. As quebras feitas pela Polícia Federal mostram que o Lulinha recebeu R$300 mil do careca por meio da Roberta. Aí vocês vão falar o quê? Que é mentira. Que não tem. Vocês vão desmentir a Polícia Federal. Cadê onde vocês estão desmentindo isso? Qual que é a prova que vocês têm? Traz pra gente. Traz pra gente. Mais um ponto. Consta também em investigações da Polícia Federal que foi ela que apresentou o Lulinha pro careca do INSS. E mais um ponto. O careca do INSS esteve várias vezes com Lulinha, a Roberta esteve várias vezes com Lulinha, é apontada
como, e aqui vou colocar aspas nos 300 mil que eu tô vendo que a base do governo tá mobilizando a assessoria para montar um discurso para defender. Nas mensagens do Careca pra Roberta, ele diz que os 300 mil reais são para o filho do rapaz. São pro filho do homem. Evidentemente trata-se do presidente da República, né? Então, assim, ela esteve... Não tem nada a ver com o Lulinha. Há provas aos registros dos voos, e aqui eu desafio alguém a me desmentir. Aos registros, aí vocês precisam me provar quem tá fraudando isso. É a ANAC? Quem é que tá envolvido nesse esquema, nessa grande montagem pra gente tentar fingir que o Lulinha tá envolvido, né? Nessa grande maquinação. A gente tá... Olha, eu não sabia que eu era tão poderoso, não. Eu não sabia que eu conseguia influenciar a Polícia Federal pra falar que o Lulinha tem relação. Eu não sabia que eu conseguiria influenciar a ANAC pra dizer que o Lulinha voou 6 vezes com a Roberta Luxinger. Eu não... Olha, eu tô impressionado com o meu próprio poder. Eu não sei como eu não tenho maioria no Congresso, não sou presidente da República. Porque olha a maquinação que eu consegui fazer pra tentar pegar o Lulinha. Então, vamos lá. Repetindo. A polícia, não sou eu, a Polícia Federal diz que ela é do núcleo político. A Polícia Federal diz que ela recebeu R$1 milhão numa empresa de fachada. A Polícia Federal diz que ela apresentou o Lulinha para o Careca. E aí não querem chamar por quê? A base do governo não diz que tem que investigar e que quer ir até o final e todo mundo que está envolvido? Repito, eu voto Zettel para quebrar o sigilo dele, para convocar. Eu voto para quebrar o sigilo e chamar a Lagoinha. Eu voto quem vocês quiserem. Eu, Bolsonaro, quem vocês quiserem, voto para chamar. Não tem problema. Vocês votam do Lulinha? Não votam. Quando votam do Lulinha, vocês vão sair para pancadaria. Obrigado, presidente.